Tudo bem com você? Domingo de manhã, todo mundo na igreja. É muito legal ser cristão porque a pessoa chega para o pastor e fala que ele está usando a camisa com folha de maconha. E aí tu pensa, o pastor está usando a camisa com folha de maconha? Aí a segunda pergunta que eu faço é, como é que o irmão sabe que a folha é de maconha? Né? São tantas perguntas no nosso meio cristão que a gente fica assim, gente, graças a Deus pela nossa ignorância em confundir folha de palmeira com maconha. Queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 6, versículo 47. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 47 em diante. Vamos ler o 46 para ficar completinho. Tendo despedido, subiu o monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, encorajem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. 53. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo ao desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levaram os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém? Amém. Essa é aquela passagem que Jesus está andando pelo mar. É clássico porque andar pelo mar não é tão simples assim. Uma coisa que eu queria que você se atentasse no texto é quando os discípulos ficam aterrorizados. Então pensa, você está num barquinho ali na beira-rio, na beira-rio, e aí está ventando e você, mesmo sendo itajaiense, rema e não consegue sair do lugar. E aí, de repente, um cara vem andando sobre as águas. Obviamente você fica aterrorizado. Você pensa, você já começa a expulsar demônio, raramente você pensa que é algo divino, né? Você já acha que é o capeta. E aí você começa a ficar mega assustado. E aí Jesus, ele diz, calma, fica de boa, eu estou aí, vou dar uma ajuda. Assim que ele entra no barco, o mar se acalma. Só que o que eu acho mais louco disso é o versículo 52, que diz, vamos ler o 51 para ficar completinho. Então subiu no barco junto a eles, né, Jesus, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Por que eles ficaram atônitos? 52. Pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Você acabou de vir de um milagre de multiplicação de pães e peixes. Os pães e os peixes multiplicaram. Quando a Bíblia fala que os pães e os peixes se multiplicaram, significa que os pães e os peixes se multiplicaram. Então não tinha pão, não tinha peixe para alimentar 5.000 homens, ou 7.000 homens, não sei qual foi essa aqui. E os pães e os peixes multiplicam com eles, e eles começam a espalhar, e todo mundo sai satisfeito, e todo mundo come, todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz. Se os olhos deles estivessem abertos para um homem que multiplicou pães do nada, eles não iam ficar surpresos com um homem que anda sobre as águas. E essa é a nossa vida de cristão. É a vida de homens e mulheres que Deus tira nós de situações horríveis, que Deus nos sustenta, que Deus mantém a gente, e depois de um tempo a gente esquece. E aí a gente se surpreende quando algo acontece.
Por que a gente se surpreende? Porque a gente não entende que em todo momento, em toda circunstância, Deus está lá com a gente nos sustentando. E por o nosso coração estar endurecido, quando a gente vê algo acontecer, a gente fica espantado e não entende. E agora pensa isso elevado à máxima potência. Homens que viram multiplicar de pães e peixes. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, e a gente é um país cristão, então todo mundo já está acostumado com as histórias bíblicas, você passa por ela e fica como se fosse nada. Eu estava vendo um cientista falar, não sei se eu já comentei com vocês, um cientista falar sobre a transformação de água para vinho do casamento. Então é o primeiro milagre público de Jesus, ele transforma água em vinho num casamento. É legal porque é simples, era um casamento, era uma festa. E no meio da festa, Jesus diz, não pode faltar vinho. O povo ficou ali assustado, a família estava preocupada e Jesus diz algo simples, ele diz, não, eu vou resolver esse problema. E ele transforma água em vinho. E aí o cientista estava falando que é possível transformar água em vinho. De cara eu pensei em tangue, né? Você joga tangue e resolve o problema. Jesus, né, fazendo jogando tangue na água. Na época isso é incrível. Ele disse, como é que você transforma água em vinho? Você só tem que tirar umas moléculas da água e acrescer na outra molécula. Não entendo absolutamente nada de ciência, mas ele falou que isso é um processo de fissão e fusão, que nós, seres humanos, já fazemos. A gente já faz fissão, a gente já faz fusão em laboratório. A bomba nuclear é um processo de fusão, por isso que libera um monte de energia e explode daquele jeito. Loucura! Ele falou, mano, é possível. E aí ele falou e fez o cálculo que para transformar a água em vinho de 2 tonéis, ele ia precisar de X energia para fazer essa fusão e essa fisão. E esse X energia equivalia mais ou menos a 8 sóis. 8 sóis de energia na tomada. Para transformar 2 tonéis em água e vinho. E Deus falou assim, está feito. Aí você lê isso e você diz, ai que legal. Querido, o Criador dos céus e da terra, Ele te moldou, Ele sonhou com você antes de você nascer. E por alguma razão, assim como aqueles discípulos, a gente passa por tudo isso e se surpreende. Porque os nossos olhos não viram o que Deus está fazendo. Então, o que eu queria já começar com você essa noite, essa manhã abra os olhos para o que Deus está fazendo na sua vida. Abra os olhos para os detalhes que o seu coração duro não enxerga. Porque quantas vezes você acha que você está fazendo algo, mas nada mais é do que a misericórdia de Deus te alcançando. Nada mais é do que Deus fazendo os céus se mover ao favor daqueles que o buscam. Então, quando eu vejo os milagres, eu tendo a passar como uma leitura, mas eu tento voltar e dizer, meu Deus, pão que não existia, brotou do nada. Imagina um pão, tipo uma pipoca assim, pum, pão. E 7.000 homens comeram. E aí você diz, eles não perceberam. Foi tão natural e o pão começou a vir e no final sobrou os cestos cheios que eles não perceberam. E por eles não perceberem, eles não entenderam quando Jesus andava sobre as águas. E aí é que está a beleza da vida cristã. Quando você entende o que Deus é e o que Ele pode fazer, você não se surpreende com o que Ele vai fazer na sua vida. Homens e mulheres que não sonham, porque não conhecem o Pai que tem. Homens e mulheres que têm medo de arriscar, porque acham que estão sozinhos. Homens e mulheres que ficam pensando, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Louco, mal sabe que até hoje Deus te sustentou. Você entende? É um cristianismo tão bobo que a gente, por alguma razão diabólica, a gente acha que a gente está conseguindo. Querido, você não está conseguindo. Querido, se a misericórdia do Senhor não se renovasse hoje, essa manhã, a gente morria. Então Ele nos sustenta, e Ele nos mantém, e Ele caminha conosco.
Só que isso precisa ser real para mim e para você. Quando a gente passa o dia a dia, a gente vive como se ele não existisse, ou pelo menos estivesse longe. E precisa trazer isso para perto. Se você abrir comigo em Mateus, no Sermão do Monte, é uma das passagens que a gente tinha que ler sempre. E volta e meia relê, e se possível lesse toda semana. Porque o Sermão do Monte é Cristo, Deus fazendo homem e sentando e ministrando para nós. E ali ele fala verdades que eram ocultas aos olhos dos homens. E hoje para nós parece ser tão simples, mas conforme você lê, é como se os nossos olhos sempre se abrissem. Em Mateus 6, versículo 6, no meio do Sermão do Monte, Jesus ensina sobre a oração. Ele diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o pai que o vê em secreto o recompensará. Então, ele faz uma instrução simples. A gente chama isso de disciplina espiritual. Fiz um podcast semana passada sobre disciplinas espirituais. Coisas simples que você e eu precisamos viver no nosso dia a dia. E existe um problema, a gente é tão cheio de informação que falta uma coisa: espaço para Deus. Quando está silêncio, a gente ouve música. Quando a gente fica sozinho com nós mesmos, a gente coloca um YouTube e alguém falando. Eu amo podcast. Assim que dá, eu boto um podcast para ouvir, que é um programa que alguém fica falando e conversando. Agora, o que falta? Falta um momento de espaço para Deus. Eu estava lendo um livro e ele comentou que o homem ele não consegue ficar só consigo mesmo. É redundância, né? Ele não consegue ficar consigo mesmo. Em que sentido? Eles fizeram uma pesquisa. Você prefere tomar um choque ou ficar um dia sozinho com você mesmo? E na pesquisa as pessoas falaram que elas preferiam tomar um choque. E essa questão era boba. Meu Deus, como é que tu prefere tomar um choque do que ficar um dia sozinho com você mesmo? Não, eu prefiro um choque. Então eles fizeram um teste. Eles pegaram uma pessoa e botaram ela numa sala, coisa de americano, né? E deram um choque na pessoa. Um choque suficientemente para incomodar, para fazer a pessoa, mas suficientemente para não matar e eles não serem processados. Deram um choque na pessoa, a pessoa, meu Deus, o que é isso? E aí o que eles fizeram? Era uma sala sem nada e eles botaram um botão onde ele daria o choque nele mesmo. E falaram, a gente já volta. E deixaram ele sozinho com o botão do choque por 15 minutos. 2/3 das pessoas davam choque em si mesmo. Porque o tédio de ficar 15 minutos consigo mesmo fazia elas olharem para um botão que dá choque e pensar, por que não? Você entende? Homens e mulheres que não conseguem ter espaço. Eles não conseguem conviver com ele mesmo. E qual é o problema quando a gente fala de disciplina espiritual, querido? Oração a gente traduz como uma conversa com Deus. Só que em uma conversa com Deus, em algum momento você precisa ouvi-lo. Em algum momento você precisa estar aberto para receber. E o nosso problema é que a gente transformou a oração em reza. Então a gente nunca para de falar. A gente sempre está falando. A gente sempre está se enchendo. Eu vou ter o meu momento de oração. E aí o que a gente faz? A gente liga uma música e canta. E aí não para. Porque esse período onde a gente precisa dar espaço para Deus é muito difícil numa sociedade onde a gente é lotado de informação. Essa semana eu vim aqui no culto de oração. E sabe o que eu fiz? Eu trouxe um livro. Não faz o menor sentido. Eu vim para ter um período de oração e eu trouxe um livro. E aí eu li o livro. Muito bom o livro. Mas se era para ter um período de oração, por que eu não parei para estar diante de Deus com um coração sincero e orar? Porque é tanta informação que eu pensei, já que eu vou lá, eu vou ler um livro. E aí depois eu orei com os irmãos na outra meia hora. Homem bobo, que não consegue ficar meia hora só com Deus em oração. E isso é uma disciplina, é um período onde Deus vai falar, querido, se esforce. E qual é o problema da disciplina? Ninguém gosta, até gostar. Você já viu o pessoal que corre? Aquela pessoa fora da casa que acorda cedo e corre? Quão ridículo é isso? 2 milhões de anos de evolução para alguém acordar às 5 da manhã e correr porque quer. Não faz o menor sentido. Mas você vai conversar com ele, ele não consegue falar de outra coisa. Ele diz, não, cara, correr é incrível. Agora tu vai começar a correr. É horrível.
Aí tu arranja uma desculpa, não, é que tem máscara, não dá pra correr. E os caras estão lá correndo com a máscara e tudo mais e amando. Mas por quê? Porque começou com uma disciplina, começou com não, eu vou correr. E ele acordou cedo e ele começou a correr. E em pouco tempo ele começou a se superar na sua própria corrida. E em 2 meses, o que era disciplina virou prazer. E hoje ele ama correr. A pessoa acorda feliz, porque vai correr. Bem-vindos à vida cristã. Essa é a nossa natureza, orar e buscar Ele. Mas é uma disciplina, onde você vai começar buscando em sinceridade, dizendo, Deus, eu preciso, eu quero. E com sinceridade é um saco. Eu vou ler NVI, King James. Aí tu começa a ler a Bíblia lá em Gênesis, tu se empolga porque Gênesis é legal, e aí tu chega aí e tu vai pro Pentateuco, aí tu começa Números, Deuteronômio, o Êxodo ainda é legal, mas quando tu entrou em Números, Deuteronômio, tu já fica assim, meu Deus, quando é que vai ter o plot twist da história? E é uma disciplina que você vai dizer, não, eu vou continuar, até uma hora que você vai ler Números, e você vai enxergar algo que você vai dizer, caramba, como eu nunca vi isso. Meu Deus, eu estou em Números. Faz o menor sentido. E Deus está falando comigo. Vira um deleite. E isso é uma promessa de Deus para mim e para você. Que Ele nos dará deleite nessa casa de oração. Ele nos dará prazer aonde a gente estiver com Ele. É promessa. Por isso você precisa buscar. Porque invariavelmente vira um deleite. E aqui a gente começa a ver Deus nos encorajando e ensinando isso. E o que é o legal? Aquele que te vê em secreto te recompensará. Querido, eu não sei o que você dá para os seus filhos. Eu fui comprar um presente para os meus sobrinhos. E infelizmente 2 sobrinhas faziam aniversário próximo. A menorzinha, que tem menos compreensão, eu comprei um presente piorzinho. Que ela não entende. É colorido e faz barulho. E a outra, ela queria um microfone. Ela queria cantar. E a minha irmã falou, ela canta, ela ama cantar. E aí eu falei, beleza, vou comprar um microfone. Foi fácil comprar um microfone. Fui lá, vou pegar um microfone mais colorido e vou comprar. Só que eu cheguei lá e tinha um microfone. R$30 o microfone. Mas tinha outro microfone. Tinha um microfone do The Voice, que gravava a voz, que botava efeito na voz e botava eco na voz. Era infinitamente mais caro. Qual microfone você acha que eu comprei? Para minha sobrinha. É a minha sobrinha, não posso dar qualquer coisa para ela. Ela é minha sobrinha. E eu gastei dinheiro no microfone do The Voice. Agora, se para minha sobrinha, eu gasto com o microfone do The Voice, que não faz o menor sentido, o que dirá Deus, Criador dos céus e da terra, que deu seu Filho por você, lhe dará? Qual é a recompensa que Deus tem para com aqueles que o buscam? Querido, Deus não tem preferidos, mas Ele tem íntimos. Ele tem homens que Ele se revela. Se você ler a Bíblia, existem homens que eram grandes homens, mas existem alguns onde Deus se revelou. E esses não queriam nada mais a não ser Ele. Porque existe algo que a gente ainda não entendeu. É a velha pergunta, você quer que Jesus volte amanhã? Amanhã é muito cedo. Amanhã é segunda e essa semana eu planejei tanta coisa. E eu tô sonhando com aquilo e com aquilo outro e com não sei o que. E você inventa um monte de história mirabolante. É porque a gente tem uma péssima compreensão do que é a volta de Cristo. Querido, nada se compara com aquele dia. Eu quero que Ele volte amanhã, porque nada do que eu já sonhei e que eu pretendo fazer se compara com a volta dele. E é a vida de um cristão que começa a ter a revelação de Deus. E o que é maravilhoso? A revelação divina, ela nunca acaba. Apocalipse 2,17 diz que naquele dia Deus nos dará uma pedrinha branca. Existem muitas literaturas sobre essa pedrinha branca. Muitos falam de uma tradição judaica sobre o casamento. Mas ele diz que nessa pedrinha branca que ele vai entregar para você tem um nome que só você vai saber. Uma revelação de Deus que só você vai saber. Eu vou ganhar uma que só eu vou saber.
Aquele dia Ele vai se revelar a você de uma maneira que só você vai saber. Eu nunca vou saber como Ele vai se revelar a você. E você nunca vai saber como Ele vai se revelar a mim. Você entende o quão absurdo de gigante é isso? E a gente caminha para esse dia. A gente caminha para um dia que eu vou falar: Deus, eu não quero nada além de Ti. Além de que Tu se revele. A eternidade tem sentido, porque na eternidade a gente vai conhecer Deus. E conhecer Deus não é dizer oi, prazer e Yahvé. Não, conhecer Deus é alguém que vai se revelar eternamente a nós. Eu estava estava estudando essa semana sobre filosofia. Gosto de filosofar, amo filosofia. E nas aulas, um dos filósofos, ele fala que a filosofia começa com uma frase que é: conhece-te a ti mesmo. E conhece a ti mesmo é tão antigo que alguns dizem que é Sócrates, mas existem registros do Egito Antigo. Conhece-te a ti mesmo. E qual é o problema? A gente não se conhece. A maioria das pessoas não se conhece. A maioria das pessoas, elas se imaginam. Não sei se você já viu assim, às vezes você sonha com você mesmo e você é diferente no seu próprio sonho. Porque a gente se imagina muito. E quando você vai lendo a Bíblia, é uma questão de qual é a sua compreensão sobre você mesmo. Qual é a sua compreensão que você imagina que Deus tem sobre você? No nosso mundo, a gente é feito para fazer algo. Se você abrir comigo em Mateus 3, volta um pouquinho. Em Mateus 3, versículo 16 e 17, ele diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Amém? Batismo de Jesus. João Batista olha: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai se batizar e aquela cena maravilhosa que ele diz: eu não consigo nem desatar as sandálias. Ele diz: não, tu vai me batizar. Se tu diz, eu vou. E aí João Batista batiza ele, e para mim deve ser uma das cenas mais lindas da história, porque tinha o Filho, tinha o Espírito Santo que desce, e tinha o Pai que falou: este é o meu Filho amado. Agora olha só que maravilhoso, o que Deus fez. Não, perdão, o que Jesus fez. Jesus foi batizado e ele recebe essa declaração do Pai. Mas o que Jesus já tinha feito? 30 anos de vida. O que Jesus já tinha feito? Querido, se você ler a Bíblia, não tem nada. Muito pouco. Vai falar de uma vez que ele se perdeu da família e estava na sinagoga, mas não fala de milagre. Aqui ele ainda não tinha feito nenhum milagre registrado. Ele não tinha feito absolutamente nada. Seria mais interessante se ele tivesse multiplicado os pães e os peixes e aí Deus olhasse para ele e falasse: esse é o meu Filho amado, que ativa os céus, que faz os milagres acontecer. Não. Deus olhou para um homem que não tinha feito nada e disse: esse é o meu Filho amado. E infelizmente eu e você, a gente é crianças bobas que querem a aprovação de um pai. Deus, quando é que você é um filho amado? Querido, você é um filho amado. E em cima dessa revelação, quando Deus olha para Jesus e diz: este é o meu filho amado, Jesus sai e fica 40 dias no deserto. Simples assim. Porque uma revelação sustenta ele por 40 dias, ao ponto de Satanás oferecer pão e ele dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E Deus tinha falado para ele que ele era um filho amado. E essa revelação, querido, você precisa ter. Parece um monte de filho bastardo, parece um monte de filho que não entende que o pai o adotou, parece um monte de filho que não entende quem o pai é e quem ele é em Deus. Filhos que precisam compreender, amados. Paulo diz: porque ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Homens bobos que querem se salvar, querendo ser um homem certo e bom. Querido, não há bom senão o Pai.
Então ele vem e diz: este é o meu filho amado. E essa é a beleza do evangelho, graça. Deus vem, Ele te ama, Ele morre por você quando você ainda é um pecador. Ele vem e espalha graça sobre você, Ele derrama o seu sangue e Ele diz: você agora é um filho amado, co-herdeiro com Cristo. E aí agora que você é um filho amado, você começa a viver uma vida como um filho amado. Quando você entende que você é um filho amado, você começa a viver em santidade, porque a revelação do Pai na sua vida é um filho que caminha em santidade. Agora a gente está fazendo totalmente o oposto. A gente quer se esforçar para ser santo, para daí Deus olhar e falar: boa, Joey, você é o cara, hein? Top, parabéns. E aí eu olho para Deus: é nóis, Deus. Bobo, porque a beleza do amor de Deus é essa, que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então, primeiro, querido, conhece-te a ti mesmo. A filosofia há séculos tentando descobrir. Querido, você é um filho amado. Entenda quem você é em Deus. Entenda quem Deus é. Entenda isso ao ponto de você dizer: eu vou caminhar como um filho maduro porque eu sei que Ele me sustenta. Eu vou caminhar sabendo que não importa o que acontecer, Deus estará lá. Eu vou ver todas as coisas que acontecem e todas as consequências e todos os problemas no mundo caótico e caído, mas eu sei que Ele é comigo. Eu sei que quando o mar está balançando e Ele entra no barco, o mar se acalma. Eu sei que se Ele estiver no barco e o barco estiver balançando, não tem problema, porque eu sei que Ele é comigo. Agora a gente pensa sempre num Deus distante. Eu queria finalizar com você, voltando para o Sermão do Monte, Mateus 6. Vai um pouquinho para frente de novo. E lê comigo do 26 até o 34. Vamos ler do 25. Sempre um versículo antes. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. É um belo resumo. Por isso que a gente tem que ler o Sermão do Monte sempre. É um belo resumo do que eu estou falando. Querido, não se preocupem com essas coisas. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente vive pensando na manhã. A gente vive pensando em pagar a conta que ainda há de vencer. Agora olha só que legal. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então ele não diz para você não buscar as outras coisas. E é a beleza do protestante. Ele não diz que você tem que viver uma vida miserável. Ele não diz. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus. Então, bem-vindo. Trabalhe, busque sonhos, e esses sonhos são sonhos reais. A Bíblia diz que dele é o querer e dele é o efetuar. Então, viva uma vida onde você vai ser um homem e uma mulher que vão viver na plenitude de Deus. E o que é o legal? Deus é plenamente satisfeito quando você é plenamente satisfeito. A gente já tem essa visão também errada, dizendo assim: não, viver para Deus, é difícil lá, não sei o que, mas vai ter recompensa. Querido, Deus não trouxe pessoas para um reino onde as pessoas vão viver infelizes. Ele trouxe pessoas que vão viver
completamente satisfeitas naquilo que Deus tem para elas. E o que Deus tem para elas é algo que queima no seu coração. Você não vai viver uma parada assim, nossa, eu queria muito ser engenheiro. Mas que droga, Deus me fez ser pastor. Isso não existe. Não existe homem que vão falar assim, eu queria muito. Talvez esse homem que se matou, sonhando uma coisa e vai fazer outra, Deus vai olhar para ele e vai falar, querido, tu tinha que ter sido um engenheiro. Eu coloquei no seu coração o desejo real de ser um engenheiro. E por alguma razão que tu fez de errado, tu resolveu ser um pastor. Eu não precisava de ti como pastor, eu precisava de ti como engenheiro. Então, o que Deus coloca no nosso coração queimando em sinceridade é aquilo que Ele quer que você seja plenamente satisfeito. Agora, em tudo que eu e você fizer, que a gente busque em primeiro lugar o reino. Por isso é só uma questão de ordem. Primeiro lugar, o reino. Faz uma análise rápida na sua vida, a semana que passou, em qual posição estava o reino? Em qual posição estava? Você pensou no trabalho, aí depois do trabalho, deu um tempinho, você pensou em mais trabalho, aí depois de mais trabalho, tu pensou em um pouco do que o trabalho podia fazer, aí você lembrou que tinha uma família. Aí você pensou um pouco na família, e aí você pensou, puxa, eu tenho que trabalhar por causa que eu tenho uma família. Aí você trabalhou mais um pouco, e aí depois você pensou, sabe que uma coisa? Talvez seja bom ir no culto amanhã, domingo. Dá uma recarregada nas energias. Buscar em primeiro lugar o reino. Em primeiro lugar o reino. E quando você coloca o reino em primeiro lugar, você entende a ordem do reino. Você entende a importância da família na sua vida. Você entende a importância da comunidade. A importância de confessar pecados uns aos outros. Em falar, querido, falar para um irmão do lado, mano, eu estou com problemas. Porque a Bíblia diz que a confissão dos pecados gera cura. Já viu louco? Não, a confissão dos pecados faz pedir perdão e você ir para o céu. Não. A confissão dos pecados gera cura. Tá um monte de gente ferida. Porque não sabe viver em comunidade. Não sabe se expor e não sabe ouvir alguém se expor. Os dois são igualmente difíceis. Comunidade. E aí você olha simples assim, beleza, agora que eu coloco o reino no primeiro lugar, eu começo a entender Deus acima de todas as coisas, o próximo como a mim mesmo, a importância da minha família e o trabalho que Deus sustenta e que Deus nos mantém, a gente trabalha. Agora a gente já estragou tudo. É um dos problemas ocidentais. A gente botou todas as coisas fora de lugar. Então eu queria orar com você essa noite para que essa manhã... É a noite no Japão. Eu queria orar com você essa manhã para que Deus colocasse em ordem as coisas, para que a gente colocasse em primeiro lugar o que tem que estar em primeiro lugar, que a gente colocasse tudo de acordo com a vontade dele. Então a gente entendesse quem nós somos, então a gente entendesse quem ele é e a gente entendesse uma vida cristã de filhos amados. Amém? Se coloque-se de pé, eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, porque quando ainda éramos pecadores, Tu enviou o Seu Filho para morrer por nós. Obrigado, Deus, porque eis aqui a Sua igreja, no domingo de manhã, Papai. Uma igreja, Deus, que entendeu. Uma igreja, Papai, que busca, Deus, assim como Sua palavra diz, crescer de fé em fé. Como Paulo também fala, não que ainda a gente tenha chego. Sabemos, Papai, que não chegamos aonde tínhamos que chegar. Mas com o coração sincero, Deus, queremos chegar. Queremos crescer e queremos nos moldar cada vez mais à imagem do Seu Filho. Deus, coloque em nós a Sua identidade, Papai. Revela-te a nós, Deus, que a gente entenda o que é ser um filho amado. Que a gente entenda, Deus, o que é ter o Criador dos céus e da terra como Pai nosso. Que a gente entenda, Deus, que em primeiro lugar está o Seu reino, a Sua justiça. Que a gente coloque as coisas que estão em desordem, Papai, na ordem que Tu planejou antes da fundação do mundo. Eu oro, Deus, para que os nossos corações se rasguem diante de Ti. Que a gente se diminua, Papai, que as nossas certezas, elas fiquem fracas diante de uma verdade que nos liberta.
Deus, que a gente se diminua, papai. Que a gente vire, Deus, filhos, papai, que entendem que o Pai é o que sustenta, o que revela, o que mantém e o que coloca o futuro diante de nós. Que a gente consiga, Senhor, se moldar, que a gente consiga mudar de opinião em um mundo tão polarizado, que a gente consiga enxergar a sua vontade dia após dia, que a gente não se preocupe com as coisas que estão fora de nosso alcance e que por ilusão a gente acha que controla, que a gente entenda, Deus, quem Tu és e que Tu medes o universo na palma da mão e que a gente está lá, Deus, contido, papai, que sem Ti não somos nada e que aquele Deus, papai, que criou todas as coisas também nos planejou, papai, e de antemão preparou boas obras para que a gente caminhasse nelas. Que os nossos olhos se abram para isso, papai, e que hoje aqui com um coração sincero o Seu Espírito comece a incomodar o nosso interior e comece a nos convencer das coisas erradas e das ordens erradas que a gente tinha em nossa vida. Oramos, papai, para que dia após dia a gente cresça em maturidade e na Sua palavra, papai. Clamamos como igreja, Maranata, hora vem, Deus. Que Você possa estar vindo o mais rápido possível, Deus, não para resolver os nossos problemas, mas porque como noiva nós ansiamos pelo noivo. É o que oramos hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Dê um aplauso ao Senhor. Amém, glória a Deus. Eu quero falar só uma frase, um aviso muito rápido. Início de novembro eu estou indo para o Pantanal. A gente tem 3 jovens lá. 2 dos jovens eu dei aula, eles participaram da escola de missões, largaram tudo e foram abrir uma igreja no Pantanal. Dani, ó, ali não sei se dá para ver bem, eles estão construindo, é um assentamento, não tem muita coisa. E a igreja está assim, botaram o telhado já, tá deixando bonitinho, bateram o chão. E eu acho foi muito maravilhoso porque eu conheço eles. A gente participou do processo, são jovens. E agora eles estão nesse processo. O Gabriel, ele já morava lá, o Breno e o João, eles largaram tudo e estão lá nesse período. E agora, início de novembro, eu vou lá. Eu queria que você pudesse fazer parte disso. Não de mim, eu não preciso de dinheiro, graças a Deus. Hoje, como eu falei, Deus tem sido bom e nos sustentado. Então, eu queria que você, que tem desejo de participar disso, dê uma oferta diretamente para eles. Eu vou levar para eles direto. Então, toda oferta que você dá vai ser entregue na mão deles. E como eu conheço eles, a gente vai prestar conta do que for feito lá. Amém? Eu acredito muito em ser parte do que Deus está fazendo. E Deus está fazendo coisas. E qual é a beleza do corpo de Cristo? Eles estão lá para que a gente possa estar aqui. E a gente está aqui para que eles possam estar lá. Então, eu não precisa ser hoje, se você quiser, vem falar comigo depois. Eu viajo dia 5. Então, pode ser uma oferta de qualquer valor, não se preocupe, e a gente vai levar diretamente para eles. Amém? Seja parte do que Deus está fazendo. Amém. Quarta-feira à noite temos o culto aqui, nosso culto de oração. A gente está procurando assim, não ser dentro daquilo como é um culto de oração. Eu sei que uma das coisas mais difíceis que o Jean até ministrou realmente é a disciplina, é orar. A gente percebe isso nitidamente, né? Para vir num culto de louvor é mais fácil, mas no culto de oração você tem que renunciar e realmente lutar contra a carne. Então temos o culto aí, começa às 8 e procuramos terminar às 9 no máximo. O primeiro momento é muito pessoal, é você e Deus, e o segundo momento é coletivo, orando pela nossa nação, estado, cidade e outras coisas mais, amém? Mas é uma hora de oração. Jesus falou isso, né? Nem uma hora pudesse orar comigo. A atividade dessa igreja aqui no coletivo é esse culto de oração na quarta e o culto de celebração que é no domingo. E depois disso os ministérios, né? Se você quiser estiver mais inserido na vida da igreja, daí tem que estar no ministério. Ministério de crianças, de jovens, de adolescentes, de casais, GDs, é a nossa visão, o coração da visão da igreja é o GD,
ou grupo familiar, ou pequenos grupos, seja como você quiser, mas estar um pequeno grupo, junto uma vez por semana, mastigando, esmiuçando mais aquilo que ouviu no domingo. Então, você que está em GD, o que você ouviu hoje, né, tem a oportunidade de ir na terça-feira, quarta, o dia que você se reúne, né, mastigar mais isso. O alimento ele é melhor quanto mais, né, isso é, fisicamente já se diz isso, biologicamente, ele faz mais efeito quando bem mastigado. Então, a gente tem que pegar essa palavra e triturar mesmo, deixar para o Espírito fazer a obra que Deus quer fazer em nós, amém? Vamos colocar as mãos para cima, porque é de lá que vem nosso socorro. Quero estar abençoando vocês, pedindo a graça do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, esse tempo na sua casa. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos concedeu a nos dar ao Senhor, através do nosso louvor, gratidão, mas muito mais aquilo que recebemos. Somos gratos. Obrigado, Pai, por cada um dos teus filhos. Mais uma vez, Senhor, que eles tenham uma semana cheia de coragem, de ânimo, de fé, de ousadia, de amor, de misericórdia, de fidelidade, de tudo aquilo que vem do teu reino, que nasce no seu coração, que é eterno, que é precioso, que frutifica, que é bênção. Deus, eles possam estar vivendo isso, recebendo isso no Senhor. Seja mais uma vez sendo graciosamente abençoados no grande e eterno amor de Deus Pai, na graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e na doce consolação do Espírito Santo. Amém? Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Vamos lá na salva de palmas a Jesus. Amém?